Bora, time do Sports Kids Team, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. E continuando a série de apresentação dos conceitos do ABC, da alfabetização física, o tema de hoje é balance, equilíbrio. O que é equilíbrio? O que garante bom equilíbrio nas crianças e nos adolescentes? Como é que eu avalio o equilíbrio? E quais são os exercícios recomendados para a gente melhorar o equilíbrio nesta faixa etária. Então, fique com a gente depois da vinheta. Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, sou Rafael Ferrer, fisioterapeuta esportivo, mestre em educação física, há mais de 20 anos atuando com esporte. O tema de hoje, então, é equilíbrio. Eu sei que esse tema interessa a vocês, eu sei que o papai e mamãe aí estão interessados em saber, então não esqueçam aí de deixar o seu gostei. Se ainda não é inscrito no canal, te inscreve no nosso canal, acione o sininho das notificações para sempre ficar atento aos vídeos que a gente vai publicar. O que é equilíbrio? O equilíbrio, ou também chamado de estabilidade postural, pertence a um conceito maior chamado de controle postural. A maioria das tarefas das nossas atividades do dia a dia e também nas tarefas e nas atividades esportivas exigem um bom controle postural. Esse controle postural ele vai depender da orientação do nosso corpo em relação ao ambiente e à tarefa que está sendo executada. E para isso, eu vou precisar do meu sistema nervoso. Eu preciso, por exemplo, do meu sistema vestibular, que está presente nos ouvidos, para saber a posição da cabeça em relação ao corpo e também em relação ao próprio ambiente. Quem aí teve labirintite sabe bem do que eu estou falando. Nós temos nos nossos músculos, nos nossos tendões, nas nossas articulações, receptores, sensores que mostram a posição do nosso corpo em relação a ele mesmo, que a gente chama de propriocepção, e também em relação ao ambiente, que nós chamamos de esterocepção. Estas informações elas vão ser processadas aqui no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, para a gente saber onde está a nossa mão, onde está o nosso corpo em relação a ele mesmo e em relação ao ambiente. E também nós temos o sistema visual, os nossos olhos, a gente consegue visualizar o ambiente, visualizar a posição do nosso corpo para adequar a nossa postura àquela tarefa que a gente está executando. Por isso que diferentes superfícies, aí quem já patinou, quem já tentou andar de patins, quem já tentou andar de skate, sabe que diferentes superfícies, diferentes tarefas têm exigências diferentes para o nosso controle postural e, consequentemente, para o nosso equilíbrio. Mas o que é equilíbrio? Equilíbrio também é conceituado como estabilidade postural, que é a capacidade de eu manter o meu centro de massa ou o centro de gravidade dentro do limite da minha base de apoio. O que significa isso? O centro de massa, que fica localizado próximo ao nosso umbigo, né? Por isso que tem aquele ditado, tá com o rei no umbigo, é justamente o nosso centro de gravidade. É o ponto de equilíbrio entre todas as massas do nosso corpo. E nossa base de apoio são os nossos pés. Então, se a projeção do nosso centro de gravidade ficar dentro desse limite da base de apoio, ou seja, se eu tivesse uma luz do meu umbigo apontando para o chão e essa luz ficasse entre os meus pés, eu teria uma boa estabilidade. Toda vez que eu desloco o meu centro de gravidade para os limites da minha base de apoio ou para além deles, eu estou perdendo a minha capacidade de estabilidade. Por exemplo, uma criança obesa, né, tem um centro de gravidade deslocado para frente. Consequentemente, tem mais dificuldade em equilíbrio. Então, as crianças com sobrepeso, com obesidade, têm menor capacidade de equilíbrio do que as crianças saudáveis ou normais com seu peso. Outro exemplo que a gente pode trazer é a gestante.
A gestante ela precisa afastar os seus pés para aumentar a sua base de apoio e ajustar a sua postura para ter estabilidade durante a gestação. Mas quais são os tipos de equilíbrio? Nós temos o equilíbrio chamado de estático, porque é entre aspas, porque nunca a gente fica totalmente parado. A gente está respirando, mesmo sentado ou deitado, então existe um movimento mínimo do nosso corpo. Existe o equilíbrio dinâmico, que é justamente nas situações dinâmicas, caminhando, correndo, jogando. Nós temos o equilíbrio proativo, que é aquele equilíbrio que a gente antecipa um ajuste postural. Eu já sei que eu vou me desequilibrar e eu ajusto a minha postura previamente. E eu tenho o equilíbrio reativo, que quando eu tenho um desequilíbrio, eu tropeço num buraco, eu estou jogando futebol e a bola me desequilibra, ou eu encosto num coleguinha e me desequilibro. Eu tenho que responder a esse desequilíbrio, reajustar a minha postura e readquirir a minha estabilidade, ou seja, reposicionar o meu centro de gravidade dentro do meu limite da base de apoio. Então são 4 tipos de equilíbrio. Mas o que é capaz de influenciar, então, o equilíbrio em crianças e adolescentes? Existe diferença entre crianças e adolescentes na capacidade de se equilibrar? E a resposta é sim, porque justamente o adolescente, por já ter mais desenvolvido e melhor desenvolvido o seu sistema nervoso central, ele tem uma capacidade maior de receber e processar esses estímulos do ambiente. Então, sim, ele tem uma capacidade de se equilibrar e ter uma estabilidade no esporte maior do que das crianças. O crescimento físico, o próprio aumento de peso, que a gente até fez como exemplo, não são os principais fatores que influenciam na capacidade de estabilidade em crianças e adolescentes. Então, o grande detalhe que influencia é o desenvolvimento do sistema nervoso central, essa capacidade de receber e processar esses estímulos do ambiente. E essa capacidade começa a ser adquirida em torno dos 6 a 8 anos. É justamente o início da criança no esporte. Então, a necessidade de usar o esporte como um meio para essa alfabetização, para desenvolver essa capacidade de produção de equilíbrio. E como é que nós vamos desenvolver o equilíbrio em crianças? É colocando a criança num pé só paradinha? Não. Justamente eu preciso ofertar para a criança o maior número de estímulos para que ela seja capaz de desenvolver o seu sistema nervoso. Então, primeiro detalhezinho, criança desenvolve equilíbrio em tarefas que motivem ela, que sejam motivadoras. Circuitos são bem-vindos, circuitos são uma boa estratégia para desenvolvimento de equilíbrio. E dentro desse circuito, quanto mais estímulos que envolvam mudar a posição da cabeça para estar ativando o sistema vestibular, mudando a posição dos segmentos corporais para estar ativando os receptores lá do músculo, do tendão, da articulação, e também gerando estímulos visuais. Então, quanto maior a quantidade de estímulos com cores, com superfícies diferentes, isso vai estimular cada vez mais o sistema nervoso e, consequentemente, a capacidade de aquisição do equilíbrio. Por outro lado, nos adolescentes, já com esse sistema nervoso mais desenvolvido, as atividades que exijam força muscular são atividades que vão também melhorar a capacidade de equilíbrio, porque existe uma relação direta entre força e equilíbrio. Então, se você treinar o adolescente com força, você vai estar consequentemente transferindo para o treinamento de equilíbrio, vai dar maior capacidade de equilíbrio para esse adolescente. E o treinamento de equilíbrio em adolescentes também vai facilitar e aprimorar o treinamento de força muscular. E como que eu devo, então, treinar o equilíbrio em crianças e adolescentes? A literatura recomenda de 4 a 12 semanas. 4 semanas para as crianças que estão iniciando no processo de alfabetização
12 semanas para os adolescentes que já estão envolvidos na prática esportiva e já estão treinando dentro do seu esporte e fazendo treinamento também de força. Além disso, a recomendação é que sejam feitas 2 sessões de treino por semana, que podem durar de 4 minutos até 15 minutos. Menos tempo para crianças, mais tempo de duração para adolescentes. Sendo que no total, isso vai durar aí de 24 a 36 sessões de exercícios de treino de equilíbrio. E como avaliar? Na literatura existe um monte de ferramentas de avaliação, de instrumentos de avaliação, de testes para avaliar. Primeiro detalhe que eu gostaria de destacar para vocês. Se existem 4 tipos de equilíbrio, a gente tem que saber qual é o instrumento mais adequado para cada tipo. Eu quero avaliar um equilíbrio estático, eu quero avaliar um equilíbrio dinâmico, eu quero avaliar um equilíbrio proativo ou reativo. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual equilíbrio que eu quero avaliar. Existem avaliações de equilíbrio estático que pode colocar a criança e adolescente em apoio unipodal, ou seja, apoiados em um único pé, numa superfície dura, numa superfície esponjosa, numa espuma, com olhos abertos, com olhos fechados. Existem vários protocolos que a gente pode discutir adiante. A gente tem tarefas dinâmicas, que pode ser a caminhada, o teste de caminhada de 10 metros, o próprio teste que é muito popular na população idosa, o TUG, né, o Time Up and Go, ele também é validado e ajustado para crianças, é uma avaliação dinâmica, a criança sai de uma posição sentada, caminha e volta para uma posição sentada. E nós temos testes proativos, que são aqueles testes de alcance funcional. Nós temos testes específicos para crianças e nós temos o Y-Balance Test, que é o mais conhecido de equilíbrio, que é aplicado tanto para a população adulta quanto também para a população de adolescentes e também de crianças. Então, o cuidado que nós temos que ter com a ferramenta, com a escolha do instrumento, é saber qual tipo de equilíbrio que eu quero avaliar e qual que é o mais importante de avaliar em crianças e adolescentes. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, se você tem algum comentário, se você avalia, se você não sabe se o seu filho tem bom equilíbrio ou não, deixa aí nos comentários, mande uma mensagem para a gente, vamos estar respondendo. Chame papai, mamãe, vizinho, colega de trabalho, o professor da escola. Vamos entrar, vamos abraçar essa causa, vamos fortalecer o nosso time do Sports Kids Teens, levar cada vez mais longe ciência na prática esportiva em crianças e adolescentes. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.